Fala, caros alunos agostinianos de todo o Novo Leblon, estamos aqui para conversarmos acerca da aula que a gente iniciou na nossa gloriosa terça-feira, redação com o comando A Relevância de ou Sinônimos. Essa aula está sendo enviada em anexo o PowerPoint dela. Esse PowerPoint eu peço para que vocês o analisem com muito carinho. E mais uma vez, se eu puder sugerir uma forma de vocês acompanharem essa aula, é o PowerPoint aberto no telefone e a aula no computador, ou vice-versa, a aula no computador e o PowerPoint no telefone. Sempre visualizando os dois. Na aula passada a gente tentou utilizar a divisão de tela, em que aparecesse simultaneamente o PowerPoint e a minha linda cara, combalida pelas dores da vida. Entretanto, tivemos um problema e não poderemos continuar dentro desse projeto. Bom, então, em todo caso, está indo o PowerPoint aí para vocês e acompanhem. O PowerPoint ficou muito bonito na minha visão, né? Eu descobri um tutorial interessante que ele simula um quadro negro, então achei assim bem bonitinho e talvez seja de utilidade, né? Aqui nos estúdios My Home, eu estou com a câmera aqui por cima, uma luz vindo e o computador aberto no lado direito, por isso que eu posso ficar de lado de vez em quando para enxergar certas coisas. Show de bola. Então, o primeiro slide fala sobre o título da aula. O título da aula chama-se A Relevância de uma Reflexão. Falar sobre a relevância de uma reflexão é de certo modo, refletir por que pensar algo é importante ou por que o tema, antes de se pensar sobre ele, é importante. Duas possibilidades inerentes dentro desse processo analítico. Por que o tema é importante ou por que refletir qualquer coisa, sendo importante ou não importante, né, é de fato relevante para algo ou para alguém. Por exemplo, eu posso pensar, refletir acerca da inveja é importante, pois, e aí a gente pode pegar uma série de temas considerados impossíveis pelos alunos e matar com essa reflexão. Imagina que você vai fazer uma redação sobre o tema a relevância de se refletir a dor, sabe? Um tema considerado abstrato, dificílimo, e você mata com a tese 4, com material a relevância de algo. Ou a relevância da valorização do professor, a relevância da coisa, a relevância da valorização do professor. Né? Valorizar o professor não só no discurso, mas nos gestos, palavras e ações. Né? Então, se você quiser saber se o professor é valorizado, pergunte-o se ele sente-se valorizado. Né? A relevância de se valorizar o professor foi um tema que já caiu no Enem. Eu acho que dá uma discussão muito importante para o nosso tempo. O que vem a ser valorizar o professor. Então, ninguém mais que o professor, para em seu lugar de fala, falar, né, entenda-me que sou valorizado quando. Então, você puxa argumentos. Ou desvalorizado quando. Então, relevância de algo ou relevância de se refletir algo que pode ser ou não ser relevante. Então, esse é o processo analítico dentro da parada. Então, vamos começar a nossa reflexão. O primeiro slide fala sobre algumas coisas importantes, sobre valores morais, metas programáticas e finalidades. Falar sobre valor moral é, antes de mais nada, refletir aquilo que nós compreendemos como justo, certo, aceitável, tolerável. O Ocidente, a sociedade ocidental, pós-revolucionária, moderna, contemporânea, ela tem certos elementos que ela considera elementos civilizatórios inegociáveis, e se você negociar isso, você zera em qualquer banca. Por exemplo, o conceito de proteção à vida é um valor que a gente defende. O conceito de não opressão e não tirania é um outro valor que a sociedade ocidental como um todo defende. A democracia é um valor. A igualdade é um valor. A segurança jurídica é um valor. O contraditório é um valor. Então existem certos valores, 20, 25 valores, que não se discutem, cara. Porque se você diz que esse valor não é importante, você vai ter que fazer uma análise horizontal ou vertical no passado ou no contemporâneo e ver o que acontece, o valor que você acredita, para além desses, dá resultado XYZ.
Ah, professor, eu sou contra o direito à vida, eu acho que esse valor é relativo. Então veja as sociedades que foram contra o direito à vida e vê o que deu. Professor, eu não tenho nada contra, né, a opressão de sujeitos. Veja sociedades opressoras e o que deu. Então é muito tranquilo você começar a refletir que certos valores são inegociáveis para a cultura ocidental e ponto. Valores inegociáveis para a cultura ocidental. O Ocidente não negocia tal coisa e o Oriente muitas vezes não, normalmente só as tiranias. Então, tiranias, né, regimes totalitários, negociam valores fundamentais. E quem flerta com regimes totalitários, igualmente, né, faz esse processo. Beleza. Então, a relevância de uma reflexão, a gente vai desdobrar em valores morais, metas programáticas e finalidades. Beleza. Então, definição desse título, você encontra no slide 2, fala o seguinte. Neste curto capítulo, nesta aula, que compõe uma espécie de apêndice ao estudo das 5 consequências, sua matriz geradora, elemento fundamental do nosso método, chamado a teoria das partes, que nós tivemos a alegria de, em noites escuras de muito sofrimento, desenvolver, buscaremos refletir o norte interessantíssimo para o desenvolvimento de reflexões argumentativas, cuja estruturação parte de comandos correlatos à ideia de a relevância de uma determinada reflexão ou problemática, alicerçando o terceiro dos 4 pilares semânticos e estruturais de nossa metodologia: causa, consequência, finalidades ou relevância de e caminhos. Os 4 valores adverbiais que nos são interessantes: causa, consequência, finalidade e caminho. No estudo das causas, estudamos as 6 causas de um problema social. Aprendemos a compactuação da sociedade, a ineficiência do Estado, a inaplicabilidade das leis, a Constituição Histórica do Brasil, o sistema que se impõe e a educação/cultura. No estudo das consequências, de outra forma, estudamos outros elementos, né? Os problemas sociais produzem, consequentemente, a deslegitimação de direitos, a negação à história, a inviabilização do convívio ético, a sua naturalização enquanto consequência mais grave, por fim, a opressão de indivíduos das mais diversas formas de oprimir um sujeito. Fizemos essa aula, inclusive, ao vivo. Estudamos vários tipos de opressão física, psicológica, social, econômica e acerca de valores. Então, repara que outra coisa importante que a gente partiu desse segundo slide é que a redação com relevância, ela é prima da consequência. Assim como a redação modal, ela é prima da redação causal. A gente não estudou redação modal, embora vocês na proposta de intervenção flertem com ela, mas a gente está conversando aqui. Conversar sobre redação final é muito parecido com a consecutiva. E conversar sobre a redação causal é muito parecido com a redação modal. Show de bola? Então, vamos que vamos. Então, temos 4 estruturas. A gente está no meio da terceira, começando o nosso processo analítico. No terceiro slide, a gente faz uma comparação entre consequências e finalidades. Então, repara que a gente pode ter um problema qualquer. Esse problema qualquer é, sei lá, a desvalorização da escola. E aí isso é um problema social grave, que eu entendo como terrível, como produtor de coisas não agradáveis. E aí começa o nosso processo analítico. As 5 consequências de um problema social. Desvalorização da educação, da escola, do papel da escola, do professor e de sua existência em vida, produz, né, por exemplo, a desconstrução de direitos e garantias fundamentais. Eu nem sei se eu colocaria esse argumento, estou só dando um exemplo em cima de um problema. A violência contra a mulher desconstrói direito. A intolerância religiosa desconstrói direito. A exclusão educacional dos surdos desconstrói direito. Ou seja, desconstruir direito é você afrontar direitos socialmente construídos. Esse é o processo inicial de nossa análise. A deslegitimação da função pedagógica da história, ou a desvalorização da história, ou a desvalorização das lutas históricas, ou a desvalorização das conquistas civilizatórias do passado. Você constrói muita coisa interessantíssima com esse argumento. A desvalorização das conquistas civilizatórias da humanidade, a desvalorização dos ensinamentos que a história nos legou, a desvalorização da dor e do sofrimento que tantas vítimas daquele processo que é histórico vivenciaram. Em cima disso, construiremos várias coisas interessantíssimas. Consequência 2. Consequência 3. Os problemas inviabilizam, impossibilitam, dificultam, complexificam, hipodimensionam a possibilidade de convivência harmônica em sociedade. A vida torna-se mais pesada, a vida torna-se dificultada, complexificada, agravada
eivada de opressão por conta de certos problemas, portanto, conviver é pior. Eticamente, sociedade cai, né? 4, uma grave consequência de um problema é que ele se torna natural. E 5, todo problema grave oprime, na sua expressão final, um indivíduo vítima desse problema social, que pode ser oprimido fisicamente, psicologicamente, moralmente, economicamente, socialmente. E aí a gente começa a refletir o que é falar sobre relevância. Então, uma das coisas que a gente analisa em termos da conceito de relevância é relevante refletir um problema para que essas consequências negativas não aconteçam. É relevante intervir diante do problema para que essas consequências negativas não ocorram. É relevante desconstruir cenários, culturas, práticas, credos e ritos que nos são identificados como negativos para que essas consequências e tantas outras que vocês possam vir a catalogar não ocorram empiricamente. Por isso, a gente chega à seguinte visão, que não foi tirada de livro, mas é uma visão, uma descoberta, né, feita com experimentação, que o avesso das consequências são finalidades. Repara, uma das maiores finalidades para eu combater a violência contra a mulher, a intolerância religiosa, a exclusão dos surdos, a exclusão cultural, que foi o último tema, claro, foi recortado de um modo meio tosquinho, mas é essa noção, é que uma das finalidades de promovermos a proteção da mulher, o direito de livre religiosidade, etc., é garantir direitos. Então, a finalidade é o avesso da consequência. Segundo, uma das maiores relevâncias de você garantir a proteção integral à criança, a proteção integral aos trabalhadores, às mulheres, é você garantir que a gente legitima aquilo que a história nos ensinou e as conquistas civilizatórias do passado. Portanto, você não oprimir um trabalhador é legitimar as conquistas civilizatórias do passado. Terceiro, uma das finalidades mais importantes para que a gente promova certas melhorias é garantir um modelo de convivência em que a convivência seja melhor, seja, né, melhorada, seja louvada. E a única forma da gente começar a pensar em consequência como elemento fundamental desse jogo é nós refletirmos que... Fiquei ofegante. É refletirmos que não há convivência sem que o outro torne-se importante. Quer conviver bem, faça com que o outro se sinta importante. Dignifique o outro. Quer conviver bem em qualquer cultura, em qualquer sociedade, alteridade. Não importa o país, não importa a nação, não importa o tempo. É uma lei universal do ser vivo. Trate bem o outro, que isso tenderá a ser retribuído. Trate bem o outro, transforme o outro em prioridade. Isso pode acontecer em qualquer cultura. Agora, uma pessoa que foi muito maltratada durante muito tempo, ela pode não entender inicialmente esse processo de receber, né, bom tratamento. Alteridade, o outro se torna a estrela de uma relação. Por que o você não pode ser uma estrela de uma relação? Porque a gente já testou socialmente isso. Todo mundo individualmente agir só para si o tempo inteiro. Sociedade entra em colapso. Então, esse equilíbrio do eu com o outro, esse ceder, está no âmago de uma sociedade organizada. Agora, se você sempre cede para o outro e o outro te oprime, está errado. Então é o ceder, né? O outro é importante nessa conta, nessa fatura. Eu não falei que o outro leva 100% da importância. Eu falei que o outro torna-se importante no processo de convivência. Professor, então você está querendo dizer que para conviver bem você tem que se submeter ao outro, baixando a cabeça para o outro que grita, para o outro que berra, para o outro que me acorda da cama, para o outro que me agride? Eu falei, claro que não, né? Mas o outro precisa se sentir importante dentro do seu processo de reflexão. E para você deixar o outro sentindo-se importante, é muito mais do que falar para o outro que ele é importante, ele pode sentir-se importante. Você pode nunca falar para uma pessoa que você a ama e as pessoas se sentir amada, se sentir importante. Ou você pode gostar da pessoa e a pessoa não se sentir. Então é uma relação complexa, confusa. Outra finalidade fundamental de intervirmos diante de cenários é que a gente desconstrua normalizações que não devam ser compreendidas como normalizáveis, ou normais, ou naturalizáveis. Normalizáveis nem existe, this word. E por fim,
Uma das maiores finalidades de intervirmos, de pensarmos, de refletirmos uma determinada pasta, pauta, matéria ou assunto é que combatamos a opressão física, a opressão simbólica, a opressão no sentido lato, psicológica, às vítimas de um cenário problemático. Portanto, você está aí olhando um lado para o outro e aí temos uma comparação interessantíssima para que a gente possa produzir dentro dessa reflexão. Certo, querido aluno agostiniano, novo lebloniano? Então vamos que vamos, continuemos dentro do nosso processo. Passando para mais um slide, você visualiza aí o conceito tese. Então falar sobre tese do cunho relevância, ou tese final, se você assim o preferir. Refletir acerca de tese é refletir simplesmente sobre o nosso projeto de texto. Numa redação, né, do tipo tese 4, o nosso projeto de texto é refletirmos a relevância de algo ou refletirmos a relevância de se refletir acerca de algo. São duas possibilidades que a tese 4 abraça carinhosamente, que você pode partir daí para construir suas teses para qualquer tema de redação em que esse tipo de tese se insere. E não são poucos. Tanto no âmbito escolar, quanto quando você estiver na faculdade, no mestrado, no pós-doutorado, no pós-doc. Essa tese realmente ela é empírica para a vida. Importância. Então, beleza. Aqui, nesse trecho, você vai ver que a utilização desse material de tese aqui, você pode tranquilamente construir não só tese, como tópicos frasais, desde que você insira o termo introdutório de argumento, a metodologia, se você quiser, e aí você monta, né, fazendo as variações que a gente já conhece. Variações, não deixa a tese, o tópico frasal 1 e 2 ficarem muito semelhantes, porque o leitor pode se cansar de você, e a gente não deseja isso para ninguém, muito menos para você. Então a gente tem que olhar para a tese tópico e fazer alternâncias para que seja harmônica a leitura. Sugestão que eu dou para meus alunos é: coloque a tese, o tópico e o tópico sem os desenvolvimentos e compare. Se o SNP aqui estiver muito complexificado, simplifica aqui embaixo. Complexo cenário de violência contra a mulher no Brasil. A violência de gênero. Harmonize. Se aqui tiver na voz ativa, a compactuação da sociedade fomenta a homofobia. Voz passiva no tópico. Né? Os preconceitos contra os homossexuais são fomentados pela inação e reprodução do corpo social. Então, voz ativa em um, voz passiva na outra, voz reflexiva no outro, sei lá. Tente harmonizar. No terceiro, você pode retomar o problema, caso seja de sua vontade, só e somente só com um TIP. Professor, o que é TIP? Termo introdutório de problema. Realidade, cenário, conjuntura, panorama, ambiente, realidade conjuntural de. Você encontra isso em alguns dos muitos PDFs que eu enviei para você. Falar nisso, sugiro que você pegue todos esses PDFs que eu envio para vocês desde o início do ano, imprima-os, coloque numa pasta, encadernem-os na ordem, porque você vai ter um grande livro já. Eu imagino que você já deva ter uns 200 e tantas páginas de material escrito pelo seu próprio professor, para que você possa estudar a redação em alto nível desde o segundo ano. Bom, analisemos então aí a tese 4. Você está visualizando? Espero. Porque se você só estiver me olhando, você vai dar uma viajada agora, porque eu vou falar muita coisa que está no slide. Então, se você tiver que escolher, eu prefiro que você veja só o slide. O sintagma nominal do problema, né? O complexo cenário de fome. Como é tese 4, vamos pegar coisa boa. A valorização do professor, ou combate à fome. Aí eu coloco o verbo, que tem valor de verbo causativo, o verbo ser também, mostra-se. Aí eu coloquei algumas possibilidades de variação. Mostra-se indubitavelmente relevante. Ou faz-se indubitavelmente relevante. Ou arquiteta-se indubitavelmente relevante. Ou constrói-se indubitavelmente relevante. Ergue-se como uma pauta ou como uma matéria indubitavelmente relevante. A palavra relevante, por sua vez, que é a palavra nuclear do comando tese 4. Eu vou dar para vocês uma vasta gama de possibilidades. O ser relevante, você pode trocar por faz-se indubitavelmente necessário, faz-se indubitavelmente imprescindível, faz-se indubitavelmente dotado ou dotada de indubitável imprescindibilidade, faz-se prioritária a algo. Isso é muito importante. A palavra indubitavelmente também pode ser trocada por nada, né? Você pode tirar se você não quiser reforçar. Você pode trocar por mostra-se com efeito relevante, mostra-se sem dúvidas necessário, de fato relevante, inquestionavelmente necessário. Beleza. E aí, quando eu falo que alguma coisa é inquestionavelmente necessário, indubitavelmente eivado de imprescindibilidade,
você tem que começar a pensar assim, se tal elemento é necessário, é relevante, é prioritário, a gente tem que pensar é relevante para algo, né? Mostra-se indubitavelmente necessário a construção de uma democracia equânime. Porque, isso é importante. Igual uma pessoa bater na porta da sala de aula, abrir, eu sou importante. Ei, eu sou importante, isso aí. Importante para quê? Né? Para mim não é. Importante para Deus, importante para a mãe, importante para o pai, para a nação, para a ciência. Por aí vai. Portanto, a gente tem que começar a pensar se alguma coisa é relevante para alguma coisa qualquer. Então, a primeira possibilidade, né, de desdobrar isso é o beneficiário. É relevante para a sociedade. É relevante para o desenvolvimento da sociedade. É relevante para a construção. E o beneficiário eu coloco valores éticos, princípios jurídicos. É relevante para a construção de uma nação democraticamente ética. É relevante para a instituição de uma nação que respeite a autoridade. É relevante para a construção de direitos sociais. É relevante para se instituir a cidadania. É relevante para que se possa, né, ter uma vida justa, ética, igualitária, sei lá, relevante para algo. Você tem que ter essa lista. O que você tem que estudar? Os princípios jurídicos, você acha no Google vários, né? Eu falo sobre isso toda hora. Valores éticos, né? Você também encontra muito facilmente nas aulas e no Google. Valores, né? É muito importante você pensar isso. Então, beleza, tal coisa é relevante para tal valor, haja vista, e aí você tem que pensar, por que é relevante? E aí é causa da relevância, que para mim é o eixo mais importante dentro desse mecanismo. Né? Então, por exemplo, vou completar um aqui, a valorização do professor ergue-se como uma pauta de indubitável imprescindibilidade, haja vista legitimar a educação e valorizar as conquistas civilizatórias da humanidade. Nossa! Você chega fazendo uma redação assim, o seu corretor vai achar que é o ministro da Educação desenvolvendo tópico frasal. Eu lembro quando eu corrigi em banca, estava um maior silêncio na sala antes de ser correção online, e aí um aluno fez uma parada mais simples que isso. E no meio de um silêncio sepulcral, que a gente escutava o barulho daquele ventilador de teto lá, aquele cheiro de café frio na sala, aquele silêncio triste de quem corrige 180 redações por dia, uma voz ressonante grita, todo mundo, o que foi? Olha esse tópico frasal! E aí, nesse momento, todo mundo foi ver o tópico frasal, ficou uma reunião, 20 pessoas em volta do tópico frasal, e aí tirou uma foto importante, caraca, comemoração, acabou a correção naquele dia, por muito menos. Importante, esse tese 4 é, até aqui, o mais importante, você tem que estudar muito. Muito. O próximo slide eu falo sobre vocabulário útil, né? Eu falo sobre o conceito pasta, pauta, agenda, programa, demanda, matéria. Você pode combinar com os elementos do segundo lado, pública, governamental, de Estado, de governo, social. Aí você pode fazer várias combinações, né? Agenda pública, pasta governamental, pauta de governo, demanda de Estado, matéria pública, matéria, sabe? Você pode fazer várias combinações. Alguns ficam mais ou menos esteticamente aprazíveis, mas são muitas possibilidades combinatórias. Então, só para você lembrar, pasta pública, pauta governamental, agenda de Estado, programa de governo, demanda social, matéria política. Pode-se fazer várias combinações. E para que serve isso? Você substitui esses termos, você substitui assuntos de natureza política por esses termos. Por exemplo, a palavra saúde é uma palavra que tem muito pouco sinônimo. Você está fazendo sua redação lá no Maciota. Saúde pública no Brasil é uma temática indubitavelmente necessária. Entretanto, a saúde você não tem sinônimo. Aí você pode retomar com esses conceitos aí. Entretanto, essa demanda social vem sendo precarizada nos últimos anos. Afinal, essa pasta política não é prioritária para as engrenagens de governo que optam por valorizar outras agendas estatais em detrimento dessa matéria. Nossa! E aí os corretores já estão comemorando, girando toalha, assim, olê. É nesse nível. Então você troca educação, saúde, saneamento básico, transporte por pasta, pauta. Então esse vocabulário é riquíssimo. Ele pega uma redação e bota ela
lá em cima. E se você é um cara que estuda inglês, você pode traduzir isso para o inglês, essas palavras, e você ganha vários vocabulários para falar sobre assuntos políticos que em provas, né, de nivelamento, de ingresso em faculdade americana, é o que sempre cai dentro nisso. A gente teve um aluno que ele era nível B2, ele foi para C1. Eu sempre confundo os níveis. É como se fosse, começa com A, né? A1, A2, B1, ele era B1, aí tinha B2, C1. Ele saiu de B1 para C1. Só traduzindo essas brincadeiras que eu coloco aqui. In the first analysis about the political article. E aí, cara, os caras acharam que eles falavam inglês pra caraca e subiram 2 níveis de uma noite para o outro. Juro que é verdade. Show de bola. Então, a gente continua essa reflexão acerca de um eixo primordial de nossa brincadeira, que é a reflexão sobre o conceito desenvolvimento. Essa foi uma visão incrível que agregou esse material, que a palavra desenvolvimento é o principal eixo de reflexão do Comando Relevância. Valorizar uma educação inclusiva é necessário, é imprescindível, é relevante para o desenvolvimento econômico do país. Desenvolvimento econômico do país. Aí a gente vai aprender vários tipos de desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, né, capital. Desenvolvimento social, inclusão de excluídos dentro do processo democrático civilizatório. É bem interessante isso. Foi a linha de raciocínio do Luiz Roberto Barroso para a reflexão da temática do casamento homossexual, avançar processo social. Desenvolvimento social é incluir excluídos. Então, se o cara está excluído de um direito, incluí-lo é avançar processo. Essa é a linha do Luiz Robert Barroso, ministro bastante interessante do STF, para quem quer aprender a argumentar. Terceiro desenvolvimento é o desenvolvimento político, significa o fortalecimento da democracia e o fortalecimento da participação política / cidadania. E, por fim, o desenvolvimento do indivíduo, do sujeito, quer seja psicologicamente, cognitivamente, tecnologicamente, emocionalmente, fisicamente, desenvolver indivíduos nas mais múltiplas esferas. A continuidade desse material é a reflexão sobre cada um desses desenvolvimentos, porque a reflexão sobre o avesso das consequências, a consequência já refletiu. Então, a relevância de se garantir direitos, né? Por que é relevante garantir direitos? Né? Para garantir dignidade, vida, segurança. Então, a gente já pode usar a reflexão das 5 consequências no avesso das 5 finalidades. Agora, o material ele vai se desenvolvendo para refletir acerca do conceito desenvolvimento. Então, por que tal coisa produz desenvolvimento? Então, tem temas muito difíceis que a gente resolve com a palavra desenvolvimento. O ensino à distância, o empreendedorismo, o processo de distribuição de terras devolutas. Faz-se necessário, haja vista, garantir o desenvolvimento econômico, social, individual. Por aí vai, a gente constrói redações maravilhosas em cima de temas que, teoricamente, não sairia nada. Então, foi um grande presente, é o material mais novo de todos os 4, né? A redação final, ela surgiu em 2020, ao passo que as 5 causas surgiu em 2016, as 5 consequências em 2018, os 5 caminhos em 2019, e esse ano